O dia ainda nem começou, e o Pantanal já está em movimento. Na água escura, algo desliza sem ser visto. Entre as árvores, um olhar observa. No céu, o primeiro som rompe o silêncio. Aqui cada ser vive no limite entre agir ou desaparecer. O Pantanal não espera, não perdoa distrações e não oferece segundas chances. Cada instante decide o que continua e o que termina. Localizado no centro da América do Sul, o Pantanal ocupa mais de 150 mil quilômetros quadrados, se estendendo principalmente pelo Brasil e alcançando áreas da Bolívia e do Paraguai. É a maior planície alagável do planeta. Durante as cheias, os rios avançam além de suas margens e ocupam lentamente os campos. A paisagem se transforma em uma rede de lagoas, canais e áreas inundadas onde o céu se reflete na água. Peixes se espalham por regiões recém-alagadas. Aves encontram alimento em abundância. Predadores reorganizam seus territórios. Quando a água recua, o cenário se concentra. As rotas se estreitam, as presas ficam expostas, e os encontros deixam de ser ocasionais, passam a ser inevitáveis. Com menos espaço para se esconder, a presença de cada animal se torna mais evidente. E entre todos, um domina esse território. A paisagem permanece intacta, porque o predador não altera o cenário. Ele se torna parte dele. Seu corpo ultrapassa os 100 quilos, com musculatura concentrada nos ombros e no pescoço, preparada para um único momento decisivo. A pelagem dourada, coberta por rosetas negras únicas, fragmenta sua silhueta e impede que o olhar identifique um contorno contínuo. No Pantanal, ela atinge dimensões ainda maiores do que em outras regiões como a Amazônia. A abundância de alimento e o espaço aberto favorecem seu desenvolvimento, resultando em indivíduos mais robustos, com maior massa corporal e força concentrada. A onça transforma cada aproximação em um cálculo preciso, onde o erro não entra como possibilidade. A aproximação começa muito antes do contato. Ela lê o ambiente. A direção do vento impede que seu odor seja detectado. O relevo oferece cobertura. A vegetação fragmenta sua presença. Quando esse limite é alcançado, não há hesitação. O corpo avança com força concentrada. O impacto compromete o equilíbrio da presa. E a mandíbula se fecha com precisão extrema. Diferente de outros grandes felinos, a onça não depende de prolongar o confronto. Sua mordida é direcionada, capaz de perfurar o crânio ou atingir a base do pescoço, interrompendo a resposta da presa em segundos. O ataque não é apenas força, é execução. No Pantanal, a onça amplia seu domínio para além da terra. Na água, seu corpo se adapta com naturalidade. Ela nada com força, mantém apenas o necessário exposto, e quando preciso, mergulha, avançando sob a superfície sem revelar sua posição. Nesse ambiente, a lógica muda, e a vantagem continua sendo dela. Jacarés, muitas vezes imóveis às margens, podem ser surpreendidos quando estão fora de posição. O ataque surge de baixo, sem aviso, sem tempo de reação, direto ao ponto vital. Na reprodução, o encontro entre macho e fêmea é breve, mas intenso, podendo durar alguns dias enquanto permanecem na mesma área.
Durante esse período, há vocalizações frequentes e comportamento territorial mais ativo, com o macho acompanhando a fêmea até que a cópula seja concluída. Depois disso, ele se afasta e não participa da criação. A fêmea segue sozinha. A gestação dura cerca de 90 a 100 dias, e ao se aproximar o nascimento, ela busca um local protegido, como vegetação densa, tocas naturais ou áreas de difícil acesso. Os filhotes nascem cegos e totalmente dependentes. Nos primeiros dias, o contato é constante. A mãe mantém proximidade total, garantindo calor, proteção e alimentação. Com o passar das semanas, eles começam a se mover com mais segurança, mas ainda permanecem ocultos. Aos poucos, a dinâmica muda. A fêmea passa a sair para caçar com mais frequência, retornando sempre ao mesmo ponto. Quando os filhotes crescem, passam a acompanhá-la. Nesse momento, começa o aprendizado real. Eles observam como ela se posiciona, como lê o vento, como escolhe o momento do ataque. Tentam imitar, erram e tentam novamente. Esse período pode durar até 2 anos. Tempo em que os filhotes deixam de depender da mãe e passam a construir seu próprio território, carregando consigo tudo o que aprenderam. Em um ambiente onde sobreviver exige precisão em cada decisão. Mas no Pantanal, cada território apresenta um novo desafio. Aquilo que funciona na Terra nem sempre se sustenta em outro ambiente, porque existe um domínio onde a percepção muda, onde o perigo não se revela pela forma, nem pelo som. A água cobre, distorce e oculta. A superfície permanece estável, refletindo o cenário ao redor, como se nada estivesse acontecendo, mas abaixo dela, há um predador que não precisa se mover para dominar. Com um corpo que pode ultrapassar 2,5 metros e pesar mais de 100 quilos, ele permanece imóvel, perfeitamente integrado ao ambiente. O jacaré não se esconde. Ele confunde quem o vê. Sua pele escura absorve a luz e quebra qualquer contorno visível. Os olhos e as narinas ficam alinhados à superfície, suficientes para observar e respirar sem revelar presença. É camuflagem como defesa e como ataque. Sensores ao longo do corpo captam vibrações mínimas na água, permitindo identificar movimentos antes mesmo de enxergar a presa. Quando algo se aproxima, a decisão já foi tomada. O ataque acontece em um único impulso. O corpo explode para fora da água. As mandíbulas se fecham com força extrema, capazes de imobilizar qualquer reação, e em segundos, tudo volta ao silêncio. Durante a estação das cheias, os jacarés se dispersam por grandes áreas inundadas, ampliando o território e reduzindo confrontos diretos. Mas na seca o cenário muda. A água se concentra em rios e lagoas. O espaço diminui e a densidade aumenta. Jacarés se acumulam. E a disputa por alimento se intensifica. E a proximidade constante eleva o risco, tanto para presas quanto entre eles próprios. Na reprodução, a fêmea constrói um ninho com vegetação e matéria orgânica. O calor gerado pela decomposição mantém a incubação dos ovos por cerca de 70 a 90 dias. Quando os filhotes começam a vocalizar ainda dentro do ovo, ela responde imediatamente. Abre o ninho com cuidado e auxilia a saída dos pequenos. Um a um, são conduzidos até a água. Nos primeiros dias permanecem próximos à mãe, protegidos. Mas no Pantanal, crescer significa aprender rápido. Poucos chegam à fase adulta. Os que sobrevivem passam a ocupar o mesmo ciclo.
onde a água esconde o predador. A margem exige atenção constante. E é ali, entre o risco e a rotina, que a vida em grupo faz toda a diferença. As capivaras podem ultrapassar 60 quilos, com corpo robusto e pelagem marrom que se integra ao ambiente úmido. Mas não é o tamanho que sustenta sua sobrevivência. É o comportamento. Vivem em grupos estruturados onde a vigilância é constante. Enquanto algumas se alimentam de gramíneas e plantas aquáticas, outras permanecem atentas, monitorando qualquer alteração no ambiente. O alerta não depende de confirmação, basta um sinal. E quando ele surge, a resposta é imediata. O grupo se desloca em direção à água, utilizando o ambiente como proteção. Nadam com eficiência, mantêm apenas o essencial exposto e se reorganizam a uma distância segura. Essa relação com o ambiente vai além da defesa. Também define sua forma de se alimentar. As capivaras são herbívoras, consumindo vegetação rica em fibras, difícil de ser totalmente digerida em uma única passagem pelo organismo. Para extrair o máximo de nutrientes, realizam um comportamento específico. Ingerem parte das próprias fezes. Esse processo, conhecido como coprofagia, permite uma segunda digestão, aproveitando substâncias que não foram completamente absorvidas na primeira etapa. É uma adaptação essencial para manter energia em um ambiente onde eficiência significa sobrevivência. Durante o período reprodutivo, o acasalamento ocorre na água. A gestação dura cerca de 150 dias. Os filhotes nascem desenvolvidos, com mobilidade e capacidade de acompanhar o grupo desde os primeiros momentos. Mas no Pantanal, nascer pronto não garante permanência. Cada deslocamento expõe, cada escolha define seu destino. E nesse ambiente, sobrevive quem percebe antes, responde rápido e permanece dentro do grupo. Mas nem todos dependem do grupo para sobreviver. Alguns percorrem esse mesmo território sozinhos, sem disputar espaço, sem chamar atenção, e ainda assim, cumprem um papel essencial na natureza. Entre áreas abertas e vegetação baixa, um corpo alongado atravessa o cenário com movimentos firmes e direcionados, o tamanduá-bandeira. Pode ultrapassar 2 metros de comprimento, incluindo a cauda longa e volumosa, que acompanha o corpo como extensão de equilíbrio e proteção. Seu focinho estreito não possui dentes. No lugar deles, uma adaptação precisa. Uma língua que pode ultrapassar 60 centímetros, coberta por uma saliva viscosa que permite capturar centenas de insetos em poucos segundos. Com garras anteriores fortes e curvadas, ele rompe cupinzeiros e formigueiros compactos, abrindo acesso ao alimento. Mas não permanece. Alimenta-se rapidamente. E segue. Esse comportamento evita a destruição completa da colônia, garantindo que o recurso continue disponível. É consumo controlado e equilibrado. Sua pelagem, formada por tons contrastantes e uma faixa escura ao longo do corpo, quebra sua silhueta e dificulta sua identificação à distância. Mesmo com porte considerável, sua presença raramente é percebida. Mas não se trata apenas de adaptação alimentar. É também defesa. Quando ameaçado, o tamanduá se ergue sobre as patas traseiras e utiliza as garras como arma, capazes de causar ferimentos graves. Ele não busca confronto, mas está preparado para ele. Durante o período reprodutivo, o comportamento permanece solitário. Após a gestação,
que dura cerca de 180 a 190 dias, nasce um único filhote. Nos primeiros meses, ele permanece sobre as costas da mãe, perfeitamente alinhado ao padrão da pelagem, tornando-se quase invisível. Ali, protegido, acompanha cada deslocamento. Cada pausa carrega intenção. Cada escolha define o próximo movimento. Desde cedo aprende a reduzir a própria presença, a ocupar o espaço sem chamar atenção, a existir sem se expor. No Pantanal, sobreviver nem sempre é dominar. Às vezes, é passar despercebido. Mas nem toda presença busca desaparecer. Algumas atravessam esse mesmo território com outro ritmo, marcando caminhos, abrindo passagem, moldando o ambiente por onde passam. E mesmo sem disputar espaço, deixam rastros que transformam o Pantanal. A anta atravessa o Pantanal com firmeza, pesada mas silenciosa. Pode ultrapassar 200 quilos com um corpo robusto, sustentado por uma estrutura capaz de percorrer longas distâncias entre áreas alagadas e trechos de vegetação densa. Sua pele espessa oferece proteção. Seu focinho alongado, flexível, funciona como uma extensão precisa para alcançar folhas, brotos e frutos. Ela se alimenta constantemente. Ao se deslocar, carrega sementes por quilômetros, e ao deixá-las pelo caminho transforma o ambiente. A anta não apenas ocupa o Pantanal, ela ajuda a reconstruí-lo. Muitas plantas dependem desse processo para se espalhar. Sem ela, o ciclo enfraquece. Prefere áreas próximas à água, onde encontra alimento e também proteção. Quando ameaçada, entra no rio sem hesitar. E nadam com facilidade absurda. Durante o período reprodutivo, não há formação de grupos. O encontro é breve. A gestação dura cerca de 13 meses, uma das mais longas entre os mamíferos da região. Quando o filhote nasce, traz no corpo um padrão de listras e manchas claras. Essa marcação não é estética, é camuflagem. Ajuda a quebrar sua forma entre a vegetação, reduzindo a visibilidade nos primeiros meses de vida. Ele permanece próximo à mãe, acompanhando seus deslocamentos e aprendendo a reconhecer o ambiente. E cada fase exige adaptação. No Pantanal, força não define domínio, movimento não define presença, e a anta prova isso, porque mesmo sem caçar, sem disputar, sem se impor, ela sustenta algo maior: o equilíbrio. E enquanto alguns moldam o Pantanal por onde passam, outros transformam a própria água em território. Ali, onde o movimento nunca é individual, a estratégia nasce do grupo, e cada mergulho faz parte de algo maior. Um grupo de ariranhas atravessa o canal, alinhado, mantendo distância entre os corpos. Podem atingir até 1,8 metro de comprimento, com corpo alongado, cauda musculosa e patas adaptadas para a impulsão. Cada deslocamento mantém formação. Elas não avançam de forma dispersa. O grupo se posiciona perfeitamente. Durante a caça, o comportamento muda. As ariranhas cercam o cardume, reduzindo o espaço disponível e controlando a direção de fuga. O peixe reage, altera o trajeto, tenta escapar, mas encontra limites. O grupo ajusta a posição, fecha as saídas, e a captura acontece em sequência. Esse padrão depende de comunicação.
Assobios e vocalizações mantêm o grupo coordenado, permitindo ajustes imediatos durante o deslocamento. Além da caça, são territoriais. Definem áreas ao longo dos rios e respondem rapidamente à presença de outros animais. Na reprodução, a fêmea utiliza tocas próximas à água. A gestação dura cerca de 65 a 70 dias. Os filhotes nascem cegos e permanecem protegidos nos primeiros dias. O grupo participa. Adultos se alternam na proteção e no fornecimento de alimento. Com o crescimento, os filhotes passam a acompanhar os deslocamentos, aprendendo padrões de caça e comportamento coletivo. No Pantanal, a ariranha não depende de força isolada. Depende de organização. Cada indivíduo cumpre uma função, e o resultado é o controle do ambiente. Enquanto a água reflete movimento e estratégia, o Pantanal se expande além dela. O olhar se eleva. E aquilo que antes estava na superfície, agora ocupa o ar. Ali, o espaço se abre. Os deslocamentos ganham altura, e novos padrões de vida se revelam. Do silêncio das águas, surge o domínio do céu. O céu do Pantanal não é vazio. Ele é presença em movimento, riscado por asas que cruzam o horizonte. Entre elas, uma presença se destaca pela altura e pelo contraste. O tuiuiu. Com até 1,5 metro de altura, corpo branco e pescoço negro marcado por uma faixa vermelha intensa, ele se move pelas áreas alagadas com postura firme. O bico longo percorre a superfície da água, capturando peixes, insetos e pequenos animais com precisão. Durante a reprodução, o tuiuiu estabelece vínculos duradouros. O casal ergue grandes ninhos elevados, reutilizados e reforçados ao longo dos anos, onde ambos se revezam na incubação e no cuidado com os filhotes. A presença do tuiuiu se revela antes mesmo da aproximação. Sua forma se destaca no horizonte, definida pela altura e pelo contraste. Ele não depende de esconderijo. Ocupa o espaço com firmeza, visível, estável, incontestável. Mais abaixo, próximas à água, as garças ocupam outro espaço, leve, esguia, com plumagem totalmente clara que reflete a luz, criando contraste com o ambiente ao redor. Durante a reprodução, formam colônias, muitas vezes em grupos construindo ninhos próximos uns dos outros. Ali, o cuidado é constante e a presença coletiva aumenta a proteção. Mas é no céu aberto que o Pantanal revela suas cores mais intensas. As araras voam em pares ou bandos, cruzando grandes distâncias com batidas firmes de asa. Suas penas exibem cores marcantes: azul profundo, vermelho vibrante, amarelo intenso. Não são apenas cores, são sinais, presença, comunicação e identidade. As araras mantêm vínculos duradouros. Muitos casais permanecem juntos por toda a vida. Voam lado a lado, se alimentam juntos e se respondem constantemente. Seus bicos fortes quebram sementes duras, permitindo acesso a alimentos que outras espécies não conseguem consumir. E ao se deslocarem, espalham essas sementes pelo território, contribuindo diretamente para a continuidade da vegetação. Durante a reprodução, utilizam cavidades em árvores para proteger os ovos. O cuidado com os filhotes é constante. Ambos participam, alimentam, protegem
e acompanham. E à medida que crescem, os filhotes passam a observar, até que, um dia, deixam o abrigo e cruzam o céu pela primeira vez, mantendo o vínculo que define a espécie. Porque nas araras, a vida não é apenas sobrevivência, é continuidade. No Pantanal, nada acontece de forma isolada, e cada espécie responde ao ambiente à sua maneira. E é esse conjunto que mantém o Pantanal vivo. Um sistema onde cada detalhe importa, onde cada escolha altera o resultado. E onde a vida se sustenta em movimento constante. Se essa jornada te trouxe até aqui, me conta nos comentários o que mais te chamou a atenção. E se quiser continuar explorando histórias como essa, já se inscreva no canal e deixa seu like. E me diz, qual será a próxima aventura?